bem? Como vocês sabem, essa semana foi anunciado o cessar-fogo entre Hamas e Israel, mediado pelos Estados Unidos, pelo Egito, pelo Catar e pela Turquia. A boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que, de fato, os reféns vão ser libertados, tanto os vivos quanto os mortos. E também que as pessoas de Gaza vão poder voltar. Isso é a boa notícia. A má notícia, por outro lado, é que a gente não tem uma garantia de que a gente vai ter uma paz duradoura. Isso, em primeiro lugar, porque a gente não sabe os detalhes do plano. O que a gente sabe até então é que o exército israelense vai continuar na faixa de Gaza, pelo menos na parte sul, e a retirada das tropas israelenses vai estar condicionada ao desarmamento do Hamas. E a gente não sabe exatamente em que condições isso vai se dar. Outro ponto muito importante, e que eu acho que é o ponto principal, é que nesse acordo que foi firmado, os palestinos não tiveram voz nenhuma. Então, você não tem uma coordenação, seja com a autoridade palestina, e a gente não sabe exatamente o posicionamento do Hamas, e também tem a questão das milícias. A questão das milícias que Israel contratou para poder combater o Hamas dentro da faixa de Gaza durante a guerra, a gente não sabe o que vai acontecer com elas. Então, assim, os palestinos não. Foi basicamente, para falar a verdade, foi uma sujeição, né? Porque a situação já estava insustentável. Do ponto de vista humanitário, a gente viu, teve fome, aquela organização humanitária que foi colocada para substituir a ONU e outras ONGs que forneciam ajuda humanitária para o pessoal de Gaza não funcionou. A gente sabe que as pessoas iam pedir comida e elas eram mortas. Tiveram várias pessoas que morreram nessa situação. E a gente ainda não sabe como que isso vai se dar daqui para frente. Né? Aparentemente eles vão permitir, os israelenses vão permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Né? A gente não sabe exatamente quanto eles vão permitir de entrada de ajuda humanitária, mas o que a gente sabe é que, em teoria, agora eles vão deixar muito mais ajuda do que estava sendo antes do cessar-fogo. Né? Isso é outro ponto positivo. Mas voltando à questão de os palestinos não terem voz, é preciso dizer que isso é muito preocupante, porque o que eles estão propondo é uma coordenação, um comitê de paz gerenciado pelo Tony Blair, que a gente sabe que ele não é nenhum santo, inclusive foi ele que gerou essa confusão entre Hamas e a autoridade palestina, foi ele que falou para não se reconhecer a vitória do Hamas nas eleições de 2006, e que gerou esse bloqueio de Gaza, né? A gente sabe que depois dessas eleições você teve que na Cisjordânia a autoridade palestina ficou responsável e em Gaza o Hamas. Então você teve uma cisma aí do movimento palestino, e a gente sabe o que aconteceu depois. A gente teve as operações militares de 2014, antes dessa de 2023. Né? Então, assim, a gente teve outras guerras nesse período. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, eu não sei quão efetivo isso vai ser. Outro ponto é que naqueles 20 pontos elencados pelo Trump, não se falou de no final desse processo a gente ter uma
um pathway, um roadmap para o estabelecimento de um Estado palestino. E isso é outro ponto, porque eles falam naquele documento apenas sobre aspiração dos palestinos, né? E não em autodeterminação e não num Estado independente, né? Então, assim, a gente fica na impressão de que tudo que os palestinos vão fazer a partir de agora, eles vão precisar de autorização dos israelenses, né? A gente entende isso, vamos dizer assim, do ponto de vista de segurança de Israel, eles conseguiram tudo que eles queriam, ou quase tudo, mas ao mesmo tempo os palestinos saem desse cessar-fogo, dessa guerra, desse genocídio, muito mais enfraquecidos do ponto de vista político, né? Ainda que você tenha tido alguns ganhos diplomáticos, como o reconhecimento do Estado palestino pela França, pelo Reino Unido e pela Austrália. Isso pode gerar, talvez num longo prazo, alguma mudança do ponto de vista da comunidade internacional quando a gente vai falar dos palestinos, mas no presente momento, no curto prazo, isso não vai gerar uma mudança significativa, né? Outros pontos que podem ser lembrados é que os países árabes e os muçulmanos, eles, de uma forma geral, vamos dizer assim, eles aceitaram a proposta de Israel de que os palestinos não são importantes nessa questão, né? Eles aceitaram que Israel é com quem eles têm que dialogar. E eles são, vamos dizer assim, representantes, mas ao mesmo tempo eles estão representando a si mesmos. E é bom sempre lembrar que antes do ataque do Hamas, a gente tinha um movimento para a normalização dos Estados Árabes com Israel. Isso provavelmente impactou um pouco na pressão que os Estados Árabes fizeram em cima dos palestinos até para aceitar isso, né? É como a gente vê isso. Mas é importante notar que para eles é mais importante, parece ser mais importante ter uma boa relação com Israel, que se tornou, de uma forma geral, uma potência regional ali, do que realmente defender os palestinos de uma forma, vamos dizer assim, humanitária e política. Então, assim, tá todo mundo aceitando que os palestinos não tenham voz naquilo que é mais fundamental para eles. Talvez por isso a gente tenha essa sensação um pouco mais dúbia desse cessar-fogo, apesar de que a gente sabe que um cessar-fogo é uma coisa sempre positiva, porque depois de 2 anos de guerra, a gente tem aí quase 70 mil palestinos mortos, e que foi uma carnificina que todo mundo está assistindo, né? Mas é preciso olhar isso de perto a partir de agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Provavelmente a Palestina vai sair dos noticiários um pouco, então é preciso, se a gente quiser realmente apoiar os palestinos de uma forma, a gente tem que continuar vendo como esse processo vai se dar, porque provavelmente a gente vai ter um novo status quo que vai favorecer muito mais Israel do que uma solução do conflito Israel-Palestina. Bom, gente, acho que era isso que eu tinha para falar. Até mais, tchau, tchau. Se inscreva no canal para fortalecer essa ferramenta de luta independente de esquerda. Acione o sino para receber novas notificações. E deixe seu like no vídeo para ajudar o canal.